Seguindo com o nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier, hoje, Libertação, o capítulo 14, singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Revela-me a identificação talvez tardia aos teus olhos com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, essa senhora doente, é filha do meu coração. Desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças que te dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então a cena comovedora que minutos antes se figuraria inacreditável. O Saldanha já deve ter percebido, um anjo bom desse está fazendo o que aqui? Alguma ele tinha, isso é óbvio. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Parecia-lhe inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha em fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui-o e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem das minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível quando não passava de infeliz e insensato. Quer dizer, o Gúbio está dizendo que ele também fazia esse tipo de coisa para aproximar do outro. Considerava inimigos quantos não me compreendessem os caprichos perigosos e não me louvassem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito? Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos? Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Quer dizer, uma doutrinação diferente. Ele se fazia igual ao outro no passado. Gúbio mesmo já disse que ele frequentou aquelas trevas como um deles, que ele já tinha saído de lá. Então ele fala com conhecimento. Saldanha enxugou os olhos, fixou humilde no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegaram aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste meu filho demente, ajudaste minha esposa alucinada, protegeste minha nora infeliz, socorreste minha neta indefesa
e compreendesse os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição de servo apagado para acordar minhas forças enrijecidas do gelo da vingança, estou pronto a servir-te, sou teu de agora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. E, abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos a palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autônomo em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Alguns minutos transcorreram pesados, ainda quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe o nobre, via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Certo estabelecera novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo e à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Leôncio, disse Saldanha, entusiasmado, nosso objeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento, e prosseguiu transtornado. Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite e comovedora síntese, terminando por apelar. Podemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. E designando com um golpe o olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra esposa seduzida e um filho à morte. Imprimindo inovidável acento à voz, observou. Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura, enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um plano embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez enrogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor, explicou-se simplesmente sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força, a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo, em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentava, com a provisão dos vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero
A ânsia inútil por retomar o corpo me abandonara a vaidade ferida. Converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro, que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou minha esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes, administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres, promessas de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias. E já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob a teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculando o ingrato, ansejo de viver num futuro digno e feliz. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido, como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva, nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com intensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro, quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou, é meu irmão. Veja como a rede de contatos se faz. Impressionante. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar um menino enfermo, sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos as defesas, de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamos. Só o Gúbio sabe o que falta ainda. Soprava brando o ar fresco, o vento fresco da madrugada, e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo, entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto o pequeno simpático gemia, quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-lhe o olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu: os venenos sutis, que ingere em doses diminutas e sistemáticas, invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho. Porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho,
suspenso na parede, e falou súplice baixinho: Papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurava um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já em fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a este gênio de serviço. Atuarás no fim. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício, para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora. Dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado, espantadiço, fitou Eloy positivamente, amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois esse monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não conheces a um pai o direito de emocionar-se ante o filho perseguido e doente? Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade, e reconheço-o de perto. É marido de Avelina. A princípio, via-nos com odiosos retratos que povoavam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Escuta, disse-lhe o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que parece nos zelos inquietantes de pai? Ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de sê-lo um dia? Tornou o nosso dirigente, quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? Ninguém lembra disso. E por que o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou. Felício, por que insiste no condenável enredo com que comparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta de um monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca ainda que é impotente na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simplesmente sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço de conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios são surpreendidos mais tarde pelo endurecimento de paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta? Vejo que o entusiasmo juvenil não te extinguiu de todo em tua mente.
Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. O irmão de Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício, gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. De voz entrecortada, pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou e aduziu. E acreditas solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor, discricionariamente te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilhamos ante o programa do Eterno, e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio. Mas te pedimos concurso em benefício dessa vida frágil, que deve continuar. Queres dinheiro? Recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la. E costuma arrojar a poeira, através do cansaço e da desilusão, todos aqueles que se assenhoriam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás, com os anos, que a felicidade não está medida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e guarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Ante a interrupção que se impusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as reservas preciosas desse lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro, sob os píncaros da vida social transitória. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil e ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre. Sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. E endereçando com passivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou. Não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos? Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas enternecidas. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas, se meu filho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro, um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que me disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio abraçou-o, ergueu-o e disse: Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem.
Porque havíamos então de descrer? Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai. Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao doentinho. Felício abraçou-se a nós ambos e, depois do nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou num leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular, e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação a resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu um grito horrível e deixou-se cair no travesseiro, a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade na promessa de Felício seria cumprida integralmente. Meus amigos, vimos quantas pessoas serão redimidas nesse livro, nesse caso? Eu já perdi a conta. Eu teria que começar a nomear para contar quantos. E serão mais até o fim. Veremos. Vamos às observações. Gúbio revela a Saldanha ter sido pai de Margarida e pede a ele clemência. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Quando conhecemos a dor do outro, somos complacentes, entendemos melhor e decidimos com facilidade. Vocês já devem ter visto algum caso. A pessoa é irascível, não suporta nada, não vê nada, mas quando acontece com ela o fato que ela condena no outro, ela muda, ela se transforma. Imagina agora, no caso que é o amor, não é verdade? Então, quando salva o meu filho, eu salvo o teu filho, porque eu conheço a dor, não é verdade? E assim muitos outros exemplos poderiam ter sido dados, que nós nos lembraremos daqui para frente. Sempre que virmos uma situação, vamos lembrar, tá vendo? Olha aqui, igual eu vi lá, não é? Seguindo. Depois de longo relato de Gúbio sobre a própria redenção, a pedido de clemência de Margarida, Saldanha responde: tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Gúbio esperou a oportunidade de servir Saldanha em vez de tender a convencer. Palavras não resultariam solução, pois Saldanha e Gregório conheciam as palavras vazias ditas por outros. Eles chamam de ladainhas, porque eles não veem resultados. Gúbio veio primeiro com o resultado. Gúbio primeiro executou o bem, mostrou os resultados do perdão e do amor, e com isso converteu definitivamente. Atos. Gúbio e o grupo puderam ainda evitar dramas que se desdobrariam para futuras encarnações de Felício, salvando a criança. Meus amigos, mais uma vez a gente percebe como estamos todos enredados numa rede sem fim. Pessoas que não se conhecem, quando vamos ver, têm laços no passado fortes, seja de dor ou de amor, não é verdade? Então, precisamos estar mais atentos a essas situações,
ver todas as pessoas como irmãos que somos realmente, somos todos irmãos. Não dá para escapar disso. Não dá. Deixo aqui os meus contatos. Espero que vocês me escrevam, mostrando detalhes que eu não percebi, criticando coisas que eu tenha dito, porque o estudo é em grupo. Nós dependemos uns dos outros para aprendermos cada vez mais. Eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo.